Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos começar a falar de estatística. E começamos com a parte mais tranquila de estatística, que é as medidas de tendência central, que nada mais são do que as médias, né? Só que nós temos aí três grandes médias, que seria a média aritmética, a moda e a mediana. A média aritmética eu vou dividir em duas partes. Vou falar de média aritmética simples e média ponderada, né? Que aí vocês vão ver como é que a gente define ela, que é a parte de pesos. E depois nós veremos também a moda e a mediana. Vocês vão perceber no final, né, que a mediana é a medida de tendência central, assim, que tem mais precisão. As outras duas, a média, se ela tiver algum elemento muito fora do conjunto, ou muito alto ou muito baixo, né, o número, ele acaba puxando essa média para um lado que não condiz com a realidade. E a moda também, vocês vão perceber que ela é muito fácil, só que ela também, dependendo de onde se junta a maior parte dos elementos, ela também leva a sua média para um lado bem fora do seu ponto central, né, bem fora da realidade. Já a mediana não, a mediana ela vai exatamente ali, bem próximo ou exatamente em cima do ponto central do seu número de dados ali, seus valores. Então vamos falar um pouquinho sobre elas aqui rapidinho, uma aula bem curta essa, só de teoria, e aí a gente já entra com a parte de exemplos e segue a partir daí mais firme. Medida de tendência central. Estudaremos como estabelecer aos dados medidas, ou seja, números, né, que sejam representativas, isto é, que resumam como se distribuem os valores de uma variável quantitativa. Ou seja, a média, né? Está lá a distribuição de números, a gente vai descobrir qual é o ponto central através de um número, né, uma medida central, que determina quem é esse valor. Para isso, será necessário estabelecer um valor médio ou central, que eu acabei de dizer, que indique o grau de variabilidade dos dados, ou seja, os dados estão em volta daquele centro, né? São elas a média aritmética, a média ponderada, a moda e a mediana. Então, na verdade, aqui nós temos a média, moda e mediana. A ponderada, ela é um caso aqui da média, né? Nós vamos ver que ela é a própria média aritmética, só que num formato mais assim de pesos, né, de ponderação. Então, começando pela média aritmética, quem ela é? Essa é a mais fácil, aquela que vocês já estão acostumados. Para calcular a própria nota de vocês, vocês usam isso, ó. Sejam x1, x2, x3, etc, etc, até o xn, que é o último, os valores dos n observações de determinada variável x. Então, eu tenho lá os valores que eu estou observando e eu tenho um número fixo lá, 10 valores, 15 valores, 30 valores. A definição da média dele, que a gente chama de x traço, né? X com tracinho na cabeça dele aqui, será como se for o quociente, ou seja, a divisão entre a soma de todos os valores observados e o número de notas observadas, ou seja, o quociente, ou seja, a divisão entre os valores e o total de notas, que é o que vocês fazem. Se você tem 5 notas de matemática, você vai pegar, somar as 5 notas e dividir por 5. Você vai ter a média aritmética das notas de matemática. E assim por diante. Bem simples a média aritmética, tá? Então daqui a pouquinho vamos ver exemplos sobre isso e depois já entrar na segunda medida, tá bom? Um abraço a todos, dá um joinha aí embaixo e nos vemos já já.